A ferramenta da contabilidade são os números, tá? Mas a contabilidade é uma ciência social. Ela não é uma ciência exata. Então, sim, a contabilidade é feita para pessoas. Oportunidade. Tem muito mercado. Concordo contigo, porque tem para todos os gostos. Se tu não quiser fazer X, tu vai fazer Y, tu tem vários caminhos. E o diferencial do profissional é a pessoa que faz. Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e esse é o teu podcast Lucrativamente. Aqui a gente vai descomplicar o teu futuro. E hoje a gente tá com uma convidada de peso aqui, né, Júlia? A Júlia agora vai comentar um pouquinho para nós. Olá, pessoal. Sim, Marcelo, temos uma convidada de peso hoje. Veio da capital gravar esse super podcast com a gente. Então, hoje temos uma contadora formada pela URGS e que vem contar um pouco da trajetória dela, como foi esse tempo de profissão. Então, Andréia, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que tu se apresentasse um pouco para o pessoal que está assistindo o podcast e contasse um pouco de quem é a Andréia, um breve resumo. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou contadora, né, há uns 20 e poucos anos, né, não vou dizer muito bem precisamente para não entregar, mas me formei pela URGS em contabilidade, sou pós-graduada em contabilidade internacional e controladoria, e atualmente eu estou me especializando nas normas públicas de contabilidade, né, nas NSBCTs, TSPs. E trabalho no Sebrae, que é uma instituição do Sistema S, com uma instituição privada, né, mas que gere recursos públicos, então que demanda esse conhecimento, né, sobre a contabilidade pública. Ah, que legal. E sabe, né, que o nosso público, ele é todo voltado para essa gurizada que tá terminando o ensino médio. Então, é essa gurizada que tá nos assistindo aí. E a gente sempre quer trazer alguma contribuição, alguma perspectiva sobre o que os nossos convidados passaram no seu período de ensino médio. Tu tem alguma lembrança, assim, quando tu estava lá no ensino médio, por que contabilidade? O que te levou a cursar contabilidade? Tu tem lembrança desse gatilho, por exemplo, assim, nossa, eu vou cursar contabilidade, quando tu tinha lá teus 16, 17 anos? Então, na verdade, a contabilidade, ela aconteceu na minha vida, né? Não vou ser muito honesta, né? Não nasci, não tem contador na família, como algumas pessoas têm, né? Mas não nasci com aquela vocação, quero ser contadora, é o meu, né? Ai, que delícia ser contadora. Ai, que delícia, quero ser contadora. É tudo que eu quero na vida. Ai, que delícia, o imposto. Não. Na verdade, eu comecei a usar alguns artifícios naquela época, sem ter muita noção que eu estava usando, né? Então, por exemplo, eu terminei meu 2º grau e eu não trabalhava na época, né? Eu era ensino fundamental e eu pensei, não, eu vou fazer o vestibular agora. Eu estudava em escola estadual, escola pública. Na época não tinha ENEM, né? Então, tu fazia faculdade, tu fazia o ensino médio e já fazia o vestibular. Vou prestar o vestibular. Mas não vou passar, né? E na época, várias colegas minhas já faziam um cursinho universitário, unificado, que na época eram bem esses cursinhos. E eu não vou passar, porque eu não fiz cursinho esse ano, vou deixar pra terminar, né? Vou trabalhar de dia, fazer o cursinho à noite. Então, meio que naquela época eu já me organizei, já me planejei, assim. Tudo que eu vou fazer o ano que vem, né? Bom, o que eu vou fazer no vestibular? Preciso pegar alguma coisa que eu me conecte. Eu vou fazer contabilidade, porque lida com números, lida com escritório, lida com esse meio corporativo, né? Eu nem sabia das áreas de atuação da contabilidade, mas eu sabia que contabilidade... Mas isso veio na escolha ainda no 3º ano. Isso veio quando eu tava ali me inscrevendo pro vestibular. Qual curso? Peguei lá a grade... Mas isso veio assim? Foi uma informação tua pra ti mesmo? Vinha aliada com o meu perfil que eu gostava de fazer, né? Então, assim, eu tinha várias amigas na época, aliás, o meu grupinho lá tudo queriam fazer medicina, queriam tudo ser médica, né? Outra queria fazer odonto. E eu bem capaz, essas coisas que lidam com humano, com sangue, não quero isso pra minha vida. Então, isso eu tinha certeza. Na época também a gente fez alguns cursos vocacionais que as escolas ofereciam. E eu lembro que apareceu alguma coisa relacionada à psicologia, a lidar assim com as questões das pessoas em si, né?
E também apareceu exatas, apareceu contabilidade, apareceu administração, apareceu coisas assim que conectavam com a minha personalidade, com esse teste vocacional que eu fiz. E quando eu li ali a questão de contabilidade, eu achei bacana. Mas eu nem sabia muito bem o que era. Mas eu imaginei que era ligado na área das exatas e que tinha a ver com o meu perfil, né? Na verdade, eu fui eliminando aquilo, eu fui identificando aquilo que eu sabia que eu não queria. Eu acho que essa que foi a dica maior, assim. Eu tinha certeza daquilo que eu não queria e depois tinha uma gama de possibilidades que eu achava que poderia ser legal. Administração foi uma delas, contábeis foi uma delas. E daí, na época, eu me inscrevi para contábeis, que tinha menos número de vagas, administração tinha um pouquinho mais, eu botei em segunda opção. Mas aí, o ano que vem, eu penso nisso. Vou, ano que vem, fazer cursinho, daí eu vejo o que eu quero realmente, né? Só que eu passei na URGS, sem cursinho, sem nada. Comecei a cursar, né? Daí agarrei a oportunidade, digamos assim. Porque é uma universidade federal, pública, né? Tudo que uma pessoa renomada, tinha um nome. Exatamente. Tem todo... Então, eu não vou fazer essa faculdade, vou me formar, vou trabalhar e talvez depois eu consiga ver o que eu realmente quero e custear uma faculdade que eu realmente goste. Então, foi o primeiro pensamento. Só que depois, fazendo e experimentando, eu fui me descobrindo dentro dessa linha de atuação, né? Acabou indo descobrindo, mas era aquela situação, né? Ah, talvez não gostasse, mas no fim acabou dando tudo certo. Mas o que eu acho mais legal é que ela trouxe, assim, que a gente hoje não tem muito, assim, de fazer esses testes vocacionais que antigamente o pessoal fazia, de validar, assim, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Mas puxando um gancho sobre isso, tu lembra, assim, tinha alguma disciplina que tu mais gostava? Lá do ensino médio, normalmente o pessoal diz, vem pra contabilidade porque gosta de matemática. Tinha alguma coisa, assim, que dizia, gosto disso, não gosto daquilo, ou foi através do teste vocacional mesmo? Foi através do teste. Não. Foi através do teste vocacional, mas sim, eu me identificava, eu ia muito melhor em matemática. Matemática eu tirava 10 praticamente. Física, né? Eu ia muito bem, que era muito cálculo, eu ia bem. Eu ia. Química não ia muito bem, que é esse lado mais de fórmulas, né? Não ia muito bem, que é essa parte mais. Biologia também não. Que é essa parte de plantas, né? Que a gente vê no segundo grau, essa parte mais botânica. De célula, né? Que é muito voltado para essa questão de ciência, né? No caso, de ciência, de cientistas. E isso eu não tinha identificação com isso. E realmente, na matéria também não. Na matéria também não, nas matérias. Pra gente não é uma delícia, ai que delícia mitocôndria, não. Ai que delícia ativo, ai que delícia ativo circulante, né? Mas que bom, né? Que bom que tem gente que gosta de divisão líquido, celular. Né? Ai que complexo de Golgi. Lembra? Complexo de Golgi. Que isso, gente? Estudar complexo de Golgi. Coisas que a gente nunca gostaria da vida. Eu tenho uma pergunta. É importante, às vezes, a gente destacar, né, pra gurizada que tá em casa, que eles têm essa dúvida assim, mas afinal, contabilidade. Essa contabilidade é pra quem gosta de número ou pra quem gosta de pessoas? No teu ponto de vista, se tu tivesse que dizer assim, pegar alguém pelo pescoço e dizer, meu filho, contabilidade é pra ti, o que tu ia dizer? Contabilidade é pra quem gosta de números ou pra quem gosta de pessoas? Então, contabilidade... Polêmica essa pergunta. É que na verdade, a ferramenta da contabilidade são os números, tá? A ferramenta da contabilidade, a forma de tu buscar as informações são através de números. Mas a contabilidade é uma ciência social. Ela não é uma ciência exata. Então, sim, a contabilidade é feita para pessoas, né? Show. Isso é quase um mito, né, André? É quase um mito, claro. Acham, nossa, mas vou viver só de números, né? E aí quem tá em casa assistindo, mas que vender? Não. Contabilidade, claro, tu tem umas regras ali, né? Que é tipo, o teu ativo tem que fechar com o teu passivo, né? O resultado, né? Receita menos despesa dá um resultado, ou positivo ou negativo. Então, tem umas questões matemáticas, né? Tem uma lógica matemática. Tem uma lógica matemática, mas a contabilidade, ela é voltada para pessoas. Ela traz informações, a contabilidade, ela auxilia a tomada de decisão, ela te traz dados e com esses dados tu transforma em informações e tu toma decisões, né? Então, ela é muito para as pessoas, ela é muito para a equipe, para as empresas, para a organização, né? Ela é para as pessoas que querem entender sobre aquele negócio, né? Se informar
enfim, ela é pra pessoa, né? Ela é uma ciência social, realmente, ela te traz informações. Ela acaba trazendo informação para o usuário, né? Pro Para tomar usuário. decisão e para ajudar aquela pessoa que tá precisando daquela decisão, né? Mas, assim, olhando hoje para contabilidade, tu tinha essa noção dela ser uma profissão que estivesse em ascensão? Tinha isso? Porque tu falou, fiquei entre contabilidade e administração em segunda opção. Mas tinha essa visão de ser uma possibilidade de ascender e ter maior trajetória? Tinha essa noção? Não tinha nenhuma noção, na verdade, pra ser bem honesta. O que acontece? Eu acho que existe uma questão aqui na faculdade, né? Que é essa questão da pessoa se conhecer, se entender e se conectar com a sua formação, né? Entender quem é para poder investir na formação. E eu acabei fazendo isso de uma maneira meio que intuitiva, assim. Eu fui sendo levada por isso. Tu pegou alguns sinais e foi Isso, e fui. E graças a Deus. Porque eu acabei saindo... Ai, graças a Deus, enfim, né? O universo, a quem nos guia. Mas, enfim. Então, assim, cheguei e parei onde eu tinha que estar. E depois eu fui entendendo o potencial, o que eu tinha na mão. Eu poderia fazer muitas coisas diferentes com a contabilidade, né? Então, eu fui conhecendo as áreas de atuação, eu fui desmistificando crenças sobre o guardador de livros, né? Não sei se vocês já conhecem esse termo, né? Sim, Termo bem antigo. Curso de guarda-livro da corte, primeiro curso de ciências contábeis do Brasil, vida da família real. Ai, meu Deus, então assim, ó, socorro, sabe? Então, e aí no começo, quando eu comecei a trabalhar em escritórios, então eu tive uma vivência muito cartesiana da contabilidade, né? Então, lança, registra e ponto, era isso, né? Depois, conforme eu fui amadurecendo e fui me apoderando, assim, me apropriando das informações contábeis, entendendo o curso, né? Eu comecei a aprender. Eu comecei a viver. Então, assim, eu acho que a faculdade, ela é muito importante porque ela te dá um norteador, né? Ela te dá um embasamento teórico, mas o profissional que tu vai ser é na vivência, na experiência. Tu vai formando isso ao longo do teu tempo, sabe? E daí que eu entendi as possibilidades da contabilidade. E daí, por isso, até, se vocês forem ver no meu currículo, eu me formei em 98, eu fiz a pós em 2008, bem depois, né? Por isso que eu fui fazer a pós quando eu realmente sabia o que eu queria, o que eu já tinha experimentado, e o que eu... Porque daí foi uma pós mais certeira. Eu me dediquei, eu paguei, eu usufruí. Que tu gostava, claro, pra ser bem mais direcionado. Mas exatamente. isso é importante, sabe por quê, Andréia? Porque, às vezes, o jovem, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não se conhece. Então, às vezes a gente vai protelar algo que poderia ser feito agora, porque eu tenho medo, eu não sei o que eu quero, eu não me conheço, e eu vou deixando, né, deixar a vida me levar. E a vida, ela não te leva, ela vai te arrastar. Porque hoje, como está o mercado de trabalho para a área de negócios, aqueles que não estão preparados, qualificados, o mercado arrasta. É uma enxurrada porque a forma como o mercado se organizou para a parte de business, não adianta. É informação, os negócios se modificam de uma forma muito veloz. Então, o mercado tende a exigir profissionais também adaptados para essa realidade. Mas aí o jovem, ouvindo o teu relato, é importante que você perceba que não precisa saber tudo. Não precisa se conhecer nesse momento. É uma descoberta. À medida que tu foi se descobrindo, tu foi trazendo os potenciais para tua formação, para tua profissão, foi desenvolvendo isso. E na contabilidade, é isso que eu queria te perguntar. Como que isso hoje, por exemplo, te ajuda no se conhecer, sabendo os times que tu tem pra tua vida. Agora eu vou me dedicar à minha vida, isso eu vou descansar agora, 6 horas, acabou a Andréia contadora, agora vai começar a Andréia que vai curtir a vida, vai aproveitar os momentos, porque isso ajuda, de certa forma, a gente a se desenvolver e até a nossa atuação profissional, ela fica mais organizada. Como que é esse autoconhecimento que tu tá desenvolvendo, que tu tá buscando, ele traz no teu trabalho, por exemplo, coisas positivas que tu enxerga no dia a dia? Porque você é uma contadora societária, né? Sim. Então, você trabalha com a pressão é grande, né? Sim. Então, como é que você lida com isso no dia a dia? Bom, acho que pra tua pergunta de como é que a gente vai se descobrindo né? Antes de eu descobrir o que eu gostava, de eu ser societária, eu passei pela área fiscal,
né? Eu passei pela área de departamento pessoal, tudo isso através dos escritórios, tá? E foram experiências boas, Andréia? Pode ser? ótimas. Foram boas? Tu gostou? Ótimas. Foram experiências enriquecedoras, tá? Gostei, me interessei em investir naquele conhecimento? Não. Não. Mas valeu pra eu descobrir que não, né? Aquela história, como que tu sabe que tu não gosta daquilo? Se Tu vai tu- saber só Exatamente. fazendo. Permitiu, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou, principalmente para esse pessoal que tá começando, né, é se experimente. Se experimente nos estágios, se experimente nos cursos, principalmente estágio. Estágio eu acho que é uma coisa muito bacana para tu porque tu não tem muito aquela questão assim de compromisso, sabe, de carteira assinada. Não, tu vai lá no estágio, tu te propõe a aprender, tu não é tão cobrado, porque a pessoa que tá contratando o estagiário sabe que ela tá no momento de aprendizagem. Então é um negócio bacana, né, pra tu É um time aprender. de tu descobrir, gosto disso, não gosto daquilo. Até- E é aquela história, o estágio tem um tempo. Se tu não gostar, pode renovar, pode não renovar, mas aí tu tem a possibilidade. Gente, eu contrato vários estagiários. Eu tenho 3 estagiárias comigo agora, tá? Então, assim, eu, contratante de estagiário, eu quero um estagiário que eu vou ensinar, eu vou investir, eu quero que ele fique 2 anos comigo, tá? Mas isso eu como contratante, né? Contratante. Se eu sou estagiária, eu, Andréia, com a minha cabeça hoje, eu vou lá, faço a entrevista de estágio e vou ficar o tempo que eu achar que eu preciso pra aprender. Pra descobrir se é o que eu quero ou não. Aprendeu, viu o que é. Se eu vi que é, eu fico. Se eu vi que não é, eu já peço pra sair. Claro. Então, E eu acho que que a também pessoa... não serve só pro estágio, né? Serve pra... É aquela Não, história. pra Serve tudo. do estágio, mas serve pra Mas tudo é que também. eu acho que o estágio é uma ferramenta mais fácil, mais flexível pra tu fazer isso. Pra tu experimentar. Porque quando tu começa a entrar na força de trabalho, tu começa a ter uma carteira assinada, daí tu começa a te cobrar mais. Tu tem um tempo de maturidade que tu precisa se comprometer mais. Aquilo fica registrado na tua carteira de trabalho. E se tu começa a passar por vários trabalhos, talvez não seja quando seja tu algo tão realmente quiser, positivo. talvez não gere um retorno muito positivo. Então, assim, o estágio é o momento de se experimentar, eu acho. Uhum. Então, utiliza isso como, né, como ferramenta. Eu acho que é a primeira dica. A segunda, erre. Só erra quem tenta, sabe? Só erra quem tenta. Eu sempre digo lá pro pessoal que tá fazendo, que trabalha comigo, né? Eu tenho um pessoal que trabalha com fiscal, um pessoal que trabalha com societário, um pessoal que trabalha com convênios. E a gente tem que ler muito, a gente tem que justificar, a gente tem que devolver nota pro fornecedor. Eu vou dizer assim, não vou aceitar tua nota, meu amigo. Vai lá e troca, cancela tua nota. Então, assim, eu tenho que ter um embasamento para devolver. Claro. Eu não posso devolver só porque o cara botou o meu endereço errado, por exemplo. Isso não é uma devolução de nota fiscal. Então, eu digo sempre, pessoal, errem, mas errem com embasamento. Estudem, pesquisem, façam uma análise sobre aquilo que tu tá analisando, aquilo que tu tá... Forme uma opinião e emite um parecer. Toma uma decisão. Erra, mas se tiver que errar, não tem problema. Mas erra com embasamento. Sabe o que acontece? Dificilmente erram. Dificilmente erram. Porque tu estudou, se preparou, teve um embasamento, não foi algo que Não, tu ficou... mas até acontece, né? Até Sim, acontece. erros são E eu digo normais. só, eu só não... Porque às vezes eles chegam pra me trazer uma situação, eu preciso te trazer uma situação aqui. É pepino, quando chega em mim é pepino, né? Porque tem algumas alçadas ali, então... E eu sempre digo pra eles, eu não gostaria de escutar, porque sempre foi feito assim. Porque o mês passado foi feito assim. Porque, sabe, essas coisas assim, sempre foi feito assim. Eu fiz porque no sistema tava assim, eu copiei. Não, esse tipo de resposta pra mim. Porque tava parametrizado desse jeito e era assim que o sistema tava tratando. Tá, e tu não analisou as coisas que o sistema te devolveu? Quando o sistema te devolveu... Simplesmente aceitou, não fez nenhuma crítica. Então, esse tipo de resposta, porque estava parametrizado assim, a culpa é do sistema. Não, o sistema só faz aquilo que a gente parametriza ele para fazer. Então, assim, sabe, eu sempre tenho umas respostinhas assim para eles. Então, eles já vêm em mim, assim, já avaliaram todas as situações, né? Então, erre com embasamento. Olha, eu na hora fiz essa análise, né? Achei que ele tava, sei lá, incidindo imposto sobre isso. Eu achei que era serviço com alimentação. Eu achei que não tinha alimentação porque era só o serviço. Então, assim, ó, faz uma interpretação incorreta. Não tem problema, mas faz uma interpretação. Analisa.
E normalmente o pessoal Funciona. normalmente a pessoa não erra. Quando eu falo assim, normalmente não erra. Que legal. Mas tem que ter coragem, tem que se experimentar, tem que arriscar, não pode ter medo, né? E aí eu tenho pessoas na minha equipe, por exemplo, que adoram fiscal. E eu dou graças a Deus, porque eu detesto. Mas sabe, André, que eu acho tão legal a gente ter a liberdade de poder dizer assim, ó, eu não gosto dessa área, porque as pessoas acham que a contabilidade... Tem gente que acha que a contabilidade é só débito e crédito. As pessoas esquecem que tem perícia, que tem auditoria, que tem societário, que tem a carreira bancária, que você pode atuar na área Financeiro. pública, financeira. Tu tem diversas atuações. Gente, é normal não gostar de área tributária. Eu, por exemplo, não tenho uma afinidade com o departamento pessoal. Não é uma área, meu Deus, que delícia calcular uma folha. Agora já falou de custos, aí eu já quero saber, né? Ah, sei eu que tu adoro não- o societário, mas aí custos, então, veja bem, custos, meu Deus. Mas Mas é assim, que eu acho que é muito legal, porque ao mesmo tempo tu sabe o que tu gosta, o claro, que tu na não medicina gosta. não é assim? Não tem Claro! o traumato, não tem... É na contabilidade a mesma coisa. Exatamente. E as pessoas, a gente tem que normalizar isso, gente. A gente tá se direcionando para uma carreira especializada. A gente vai ter contadores que vão, no futuro, as pessoas vão ter que ser, não, Especializa generalista isso. não vai dar certo mais. Eu vou ter que ser especialista naquele tema, porque os assuntos estão ficando tão complexos cada vez mais, que eu preciso ir a fundo em contabilidade médica, eu preciso ir a fundo em contabilidade imobiliária, eu preciso ir a fundo em educação. Então, não dá para ser muito generalista hoje em dia. Não, e tu sabe que tu tocou num ponto bem, bem legal, Marcelo, porque assim, ó, a contabilidade do ramo, né, ela tem alguns regramentos, então tu tem que registrar na competência, mas na verdade a operação, ela acontece, cada negócio tem a sua forma de Com operação, certeza. né? O time, tudo. E aí, tu tem que adequar, tu tem que trazer o teu conhecimento técnico sobre contabilidade para informar a sociedade sobre aquele negócio, né? Que são negócios diferentes. É um banco, a contabilidade bancária. Sim. No passado tinha contabilidade bancária, né? Hoje em dia nas universidades não tem mais. Hoje em dia é contabilidade para tudo, né? E aí... A gente tinha as DCGs, né? Tinha. As disciplinas complementares. Tinha. E tinha a contabilidade de bancos. Eles, depois, com o tempo, eles fizeram uma reforma e mudaram e tiraram a contabilidade bancária, porque não faz sentido, né? Não existe contabilidade de medicina, não. É uma contabilidade só para todos os segmentos. Então, Se tu quiser mais, vai se especializar no ramo. Exatamente. Então, assim, eu acho muito importante a contabilidade, ela traduz em números, em resultados, o negócio. Né? O negócio daquela empresa, do microempreendedor, do pequeno, do grande, né? Dos órgãos públicos. Ela traduz, ela apresenta em números o resultado, o que a empresa está fazendo. Sim. Então, é importante a gente entender e saber dizer isso. E aí, para poder fazer isso, tem que ter o trabalho do cara lá de custos, que vai levantar a informação de custos para a indústria, dizer como é que funciona, né? Essa questão do seu produto, como é que ele vende, como é que ele consegue gerenciar esse preço de venda, como é que ele faz essas informações, né, nessa cadeia toda. O contador que trabalha com, por exemplo, com serviços, né, que daí já não é tão tangível essa entrega, que nem é um produto, por exemplo, tu tem que mensurar ali os teus custos, né, o teu diferencial, para poder, né? E outras coisas que estão surgindo, como energia renovável, fonte de energia renovável. Como é que tu registra isso no balanço? Exato. Como é que tu consegue mensurar essa nova fonte de energia que está surgindo aí, que é o vento, que é a eólica, que é... Como é que tu... Isso custa milhões de investimento. Claro. Novas tecnologias que influenciam os negócios todos os dias. E como é que tu faz para botar isso no balanço? Gente, isso é novidade para os contadores. Então, assim, fora a questão da área de atuação, existe a área de pesquisa, que até eu nem mencionei hoje durante o papo com os alunos ali, mas existe aquele cara que é estudioso. Exato, quer ser um pesquisador. Que vai ser um pesquisador. E tem gente que gosta só de estudar. Então, assim, eu deixo um recado para quem gosta só de estudar e adora estudar. Vai estudar contabilidade pro resto da vida. Não precisa trabalhar Dentro de uma No empresa, escritório, num ambiente empresa. corporativo. Pode seguir no. Tu não na área da precisa botar pesquisa. uma empresa. Tu não precisa ser autônomo, né? Tu pode ser pesquisador, fazer concursos de bolsa, ou daqui a pouquinho uma bolsa em alguma universidade e virar pesquisador. A gente precisa muito nessa área, porque estão surgindo novas tecnologias, estão surgindo novas fontes de energia que a gente precisa
ver como é que registra isso, né? Exato. Show. Eu não sei se foi coincidência ou não, eu tava aqui escutando a tua história. Me chamou a atenção que tu fez a tua pós-graduação em normas internacionais de contabilidade bem no ano que a gente teve a mudança na legislação. Quando entrou em vigor a Lei 11.638, era o ano que tu estava fazendo a tua pós-graduação. E aí, eu vou linkar os assuntos, né? Porque a gente, provavelmente, se a gente tiver novos alunos agora que vão ingressar em contabilidade a partir de 2026, vamos ter mudança na legislação tributária. Como que foi para ti fazer, porque especialização em normas internacionais de contabilidade é coisa pra gente grande, né? E como foi pra ti, assim, buscar essa temática, né? Já tava há 10 anos que você falou, né? Sim, 8 anos. 10 anos. Já Formada. E aí, houve a necessidade. Foi por causa dessa mudança? Que isso foi um marco na contabilidade, né? Foi, na verdade, pelo momento profissional que eu tava vivendo, né? Então, na época, eu trabalhava na Avipal, né? Avipal, LG, depois eles foram comprados pela Perdigão, mas na época era só Avipal e LG. E eu comecei a aprender consolidação de balanço. Então, eu estava atendendo auditoria externa, aprendendo a fazer balanço, fazer DRE, fazer fluxo de caixa. Então, eu estava aprendendo, eu estava naquele momento da vida onde eu estava aprendendo a fazer demonstrações contábeis, né? Quando eu comecei a me experimentar nesse ambiente, eu simplesmente amei. Aí era aquela coisa assim que... Sabe quando a gente vai para casa e... Ai, tô feliz de aprender coisas novas. Ai, que delícia fazer um balanço. Ai, que delícia fazer um balanço. Ai, o meu ativo fecha com o meu passivo. Então, assim, essas coisas... Ai, fechei o fluxo de caixa. Deu tudo certo, fechou. Olha, aí eu comecei... Aí a contadora veio. Aí nasceu a contadora em mim, exatamente. Foi nesse momento. E aí, eu aprendi a fazer equivalência patrimonial. Foi uma época que eu trabalhava com coligada e controlada, porque a gente consolidava balanço, né? E o meu gerente, na época, me convidou a desenvolver uma ferramenta de consolidação. Então, eu aprendi aquela parte, assim, de somar e depois de eliminar ali, né? As operações. Então, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada com essa área da contabilidade. Foi quando eu realmente descobri, dentro da contabilidade, que eu queria fazer. E aí surgiu, foi bem no ano da convergência, surgiu essa capacitação, no caso, esse pós-graduação. E aí eu fiz, né? E foi muito bacana, assim, foi muito legal, porque eu consegui, eu ia para pós-graduação e nós levava para os professores situações do dia a dia. Os cases do dia a dia. E eram as problemáticas, intangíveis. Ai, faz o que com o diferido? Ai, some com ele, tá balanço. Exatamente. Então, a gente tava naquela mudança de adequar. Então, eu fazia É que eles não viveram essa época, né? Que a gente não sabia o que fazer com o diferido, né? Não, o diferido sumiu. Ele tava no balanço, mas ele sumiu. Ele foi pra despesa e depois sumiu, né? Então, assim... Nossa, foi um momento muito legal, porque o que acontece que eu acho que é diferente da graduação para pós-graduação, né? Quando tu tá na graduação, tu tá aprendendo e ali tu não sabe, né? Não vamos generalizar todo mundo, assim, mas algumas pessoas, né? Poucas pessoas têm muita consciência do que querem ser. Eu quero ser médica e eu quero ser especialista em dermato, eu quero ser uma cirurgiã, eu quero ser uma anestesista, né? Eu quero ser contadora, eu quero trabalhar com auditoria, eu quero trabalhar com custos... Eu quero seguir na área tributária. É muito pouco. Normalmente as pessoas não sabem. Então, quando tu vai para pós-graduação é diferente. Porque tu escolhe fazer a pós-graduação. Porque tem pós-graduação em vários assuntos. Então, é um momento que normalmente a pessoa que tá fazendo aquela pós, ela tá ali porque ela quer, porque ela escolheu. Exato. Poucas situações é porque ela precisa, ou porque alguém pediu à empresa, ou pediu para... Não, normalmente ela tá ali porque ela realmente tem a ver com a entrega dela, com o trabalho dela. E aí foi o que aconteceu nesse caso, né? E eu realmente foi, assim, a mudança de chave pra mim. Que legal. Sabe por que eu acho importante discutir? Porque muitos jovens falam assim, mas a contabilidade tá sempre mudando. Gente, sempre vai sair uma lei, sempre vai ter uma alteração, né? A gente, é uma profissão que ela é viva, ela é dinâmica. Então, ela tá sempre se transformando. Então, em algum momento... a informação também vai ser cada vez mais rápido. Com certeza. Os cruzamentos vão... Imagina a turma, eu me passo agora assim, essa turma de formandos, a gente tem uma turma de formandos que agora vai colar grau dia 3 de janeiro. E eu fico pensando assim, gente, será que eles têm noção que eles vão se formar e logo ali na frente vai mudar tudo? Vai mudar tudo que eles aprenderam vai mudar, né? Mas é do jogo, faz parte, né? E o mundo dos negócios é assim, né? Mas sabe que eu sempre digo assim, se eu tivesse que dar um conselho para alguém que quer estudar contabilidade e quer decidir por uma carreira,
eu incentivaria a contabilidade tributária. Porque eu acho que o sistema de impostos no Brasil é muito complexo. Ele é muito complexo. É muito abrangente também. Muito abrangente, muito complexo. E vai continuar ainda por muito tempo. Né? E eu vou dizer que é uma área que requer muito detalhismo, muita leitura de normas, Sim, né? são Então muitas ele minúcias. ele E pede muitas especializações também, né? A ele pessoa pede um precisa perfil específico, exatamente. E existe muita gente aí que estuda, que se informa, mas que não tem a propriedade de um contador. Para falar de tributo tem que ser contador. Quem tem know-how e propriedade para falar de fiscal e tributário é o contador. Eu tenho uma piada interna que eu falo assim, normalmente quem usa a expressão tributo é somente contador, porque quem é leigo sempre fala, é imposto de meu amor. É tributo. Imposto é um tributo, ele tá dentro das espécies tributárias. Exatamente, exatamente. E a gente tem aí uma complexidade, então assim, um exemplo, tá? Quando eu trabalhava na Vipal e na LG antes de virar Perdigão, teve um tempo que eu aprendi a contabilidade, os impostos sobre o resultado, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o resultado. E eu descobri que existia o geral e o rural, a forma de tributação, né? E que alguns alimentos da indústria, eles eram apurados, os impostos, tu fazia deduções, né, pelo rural e outros pelo geral. Eu não sabia disso. Ninguém sabe disso, na verdade. Só quem trabalha na indústria. Que faz material perecível, com trabalho, né? Porque isso é para materiais perecíveis também, né? Não é qualquer indústria. Então é muito específico, mas é muito importante, sabe? É muitas camadas que tem sobre esse assunto. Claro. Então, assim, a área tributária, ela é, assim, vasta. E eu acho que hoje a gente tem uma carência muito grande de profissionais nessa área. E agora, com a reforma, se a gente já tem do jeito que tá, que todo mundo conhece, Imagina agora. imagina agora. Então, cada vez mais está pedindo especialistas nesse assunto. E eu acho que quem souber, quem se apropriar, quem dominar isso aí, vai se dar bem. Vai se dar bem na profissão. Sabe? Eu acho que tem um futuro muito garantido. Pega essa dica. Insights valiosos. Esse insight tá valendo ouro. Eu acho, sinceramente, assim, é porque eu tô ali e eu sinto essa necessidade. Eu faço várias pesquisas nas consultorias, que às vezes chegam para mim lá alguns impostos, alguns questionamentos, e eu consulto, enfim, IOB, Lefisc, todas essas que tem aí no mercado, né? Porque eu escuto várias opiniões diferentes. Porque tem assuntos muito que não é pacificado. Tem muita coisa ainda para se descobrir, sabe? Então, assim, o cara que for especialista nessa área, para mim, ele tá assim, ele vai ser requisitado. Fora da curva, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Aí, se juntar com network, que foram as dicas que eu dei, se juntar com comunicação, se juntar com empreendedorismo... Nossa, fechou. Tá feito a vida, vambora. Já abriu a empresa de consultoria tributária. Se aposenta cedíssimo, sabe? Então... Imagina, vamos fazer um cálculo por cima, assim. Uma empresa com faturamento de 7 milhões, que o cliente, que tu consiga uma economia tributária aí, sei lá, 5%, 10% desse valor que tu cobra uma comissão, já tá bem feito. Tranquilo de... A brincadeira ano já tá feito. Já tá não bem precisa... tranquilo aí. Como é que tu vai conseguir isso? Conhecimento, estudando. Conhecimento. Já te damos a dica aí. Mas, André, eu quero entrar agora falar um pouquinho do Sebrae, assim, porque que nem nós estávamos conversando antes, eu disse, cara, é uma área que tu acaba não olhando, assim, e é uma novidade, assim, até falo por mim, assim, porque a gente não tem essa visibilidade, às vezes a gente fica nichado só num nicho específico, cara, tem uma possibilidade diferente de trabalhar. Então, eu queria que tu contasse, assim, qual é o papel de uma contadora dentro do Sebrae, qual é a responsabilidade, como funciona. Queria que tu contasse um pouco, assim, pra gente, pra até, assim, pro jovem que tá em casa, já pensou quando vê que, temos vaga de contabilidade dentro do Sebrae, né? Então, vamos lá. Bom, vamos começar falando um pouquinho do Sebrae. O Sebrae, ele é uma empresa, uma entidade do Sistema S, né, que recebe contribuição... do governo, né, para poder... Ele é uma entidade criada por lei
e recebe contribuições para poder atender e fazer projetos e ações, desenvolver o pequeno, o micro pequeno empresa, né? Empresa de pequeno porte. E fomentar o empreendedorismo, né? Em tudo, Aquela parte nas dos regiões. 5,8% que vem das outras entidades. Exatamente. Lá na alíquota do INSS. Então, o governo recebe esse recurso das empresas, das grandes, das médias, de todas, na verdade, que geram INSS, né? E distribui para empresas do Sistema S, distribui para PECs, distribui para outras empresas. E tem algum critério para distribuir? Tem. Ou é tipo parelho ou Não, tem os percentuais dentro da alíquota, né? Tem os percentuais dentro da alíquota, mas também tem os critérios bem específicos, Júlia, que é assim, tá ligado à questão do ICMS do estado, do número de habitantes, né? Então tem ali uns regramentos. Tem uns regramentos que não mudam, são sempre os mesmos, né? Então a gente todo mês recebe a contribuição mais ou menos no mesmo valor, em função desses critérios, número de habitantes do estado, né, alíquota de ICMS, enfim. E a gente recebe todo mês. E aí a gente tem que, dentro do Sistema S, tem o Sebrae, tem o Senac, tem o Sesc, tem várias outras entidades, a Fieros, né, dentro do Sistema S. E o Sebrae, a atuação dele é voltado para o pequeno. Então, o que a gente é uma empresa, o Sebrae é uma entidade de direito privado, né, que gere recursos públicos. Então, mesmo sendo privado, né, não sendo público, a gente não é da esfera direta, a gente não é um órgão público, a gente é um órgão privado e tendo autonomia financeira, né, a gente presta contas para o Tribunal de Contas. Porque é mais embaixo. Então Porque a gente recebe recurso público. Então, a gente precisa prestar contas. E a gente, durante muitos anos, a gente divulgou a contabilidade pelas normas privadas, até 2018. 17 ou 18, até 18. E aí o Sebrae, existia essa discussão dentro do sistema Sebrae, né? O Sebrae é público ou não é público? É privado, sabe? Daí os auditores pediam pra gente as questões de subvenções governamentais. Por causa das receitas que vocês recebiam, né? Mas a gente não é público, a gente não tem subvenção governamental. O que a gente tem é uma contribuição por força de lei. Sabe, não é uma subvenção. Subvenção é uma coisa assim que te dá ali, né, por uma situação. Não, a gente tem uma contribuição por força de lei. Então, tinha essas pequenas... Não tem a contraprestação, né? Exatamente. Não tem a contraprestação para aquele gasto, exatamente. Então, tinha muitas essas dúvidas, né? Aí, eu sei que a gente fez uma consulta no CFC, no Conselho Federal de Contabilidade. O TCU, na mesma época, ele fez uma pesquisa em várias entidades. E aí, o TCU fez um acordo e ele obrigou o Sistema S, não só o Sebrae, o Sistema S, a divulgar as suas informações pela contabilidade pública. Existia um acordo do TCU que definiu que nós tínhamos que nos adequar às normas públicas. O que é isso na prática, né? Começar a apresentar o nosso orçamento anual, porque assim, uma contabilidade privada, não existe orçamento. Ninguém vê um balanço, uma empresa aí de capital SA publicar um orçamento. Não tem isso daí. Não tem esse regramento na privada, né? Trimestral, só as empresas de capital aberto. Então, o TCU obrigou a gente a apresentar, divulgar trimestralmente, num portal de transparência, que nós não tínhamos também na época. Tivemos que criar um portal da transparência. E publicar trimestralmente sobre a contabilidade pública, sobre as óticas, né, à luz das normas públicas. Aí tu vinha lá, contabilidade privada, tranquila e pá! Exatamente. Pública. E aí envolve o quê? Envolve o portal da transparência, envolve prestação de contas, envolve relatório de gestão, envolve várias ferramentas que um órgão público se utiliza, né? E que vocês até então não usavam. Não, exatamente. Então, daí foi essa mudança de chave. A gente começou, né? E a contabilidade do Sebrae, ela apura o quê? Ela apura o resultado. Só que esse resultado não é nem lucro, e nem prejuízo. É um resultado social. É um superávit. Ou déficit. Né? Porque a gente precisa apresentar o resultado dos projetos em que a gente investe. Então, até tem uma discussão bem boa, assim, que quando eu entrei no Sebrae, imagina, eu entrei em 2011. Aí, às vezes, nós íamos para uma reunião, assim,
E era muito engraçado, porque eu vinha do mercado, mas eu logo entendi o que era o trabalho do Sebrae. Muito rápido, eu peguei assim o que era. E nós fazendo uma reunião, nós fazíamos reunião assim, aí dava superávit. Todo mundo feliz. Olha só o resultado, que maravilha! E eu e um outro colega meu, nós olhávamos e pensava, que horrível. Sinal que eu não tô aplicando tudo que eu tô recebendo na atividade do Sebrae. Então, pra mim, de cara, eu peguei isso daí, sabe? Eu disse, não, peraí, se eu tô recebendo um recurso e se eu tô tendo superávit, ou seja, se tá me sobrando resultado, sinal que eu não tô usando tudo que eu posso. Os recursos que tu pode desenvolver. Então, não é bom. Não é bom ter superávit. Porque acaba que é uma lógica um pouco diferente da do privada. Exato. Porque a gente tá acostumado que, ok, deu lucro, tamo bem. Mas é uma lógica um pouco inversa. Essa, por muitos anos, foi uma briga interna, sabe? Toda vez que eu ia pra reunião com as minhas chefias, minhas lideranças, todo mundo feliz com os resultados positivos e eu... Mas eu tava num novo segmento, né? Aprendendo coisas novas, se reinventando. Mas parecia que eu sabia mais que ele, né? Sim, porque era uma visão... Mas tu entendeu a lógica, né? Eu entendi a lógica de cara, exatamente. Que legal. E hoje não, tá? Hoje eu, graças a Deus, com tempo, assim, com bastante tempo, essa cultura do aplicar tudo que a gente recebe faz sentido, que sobrar recurso não faz sentido, que dar déficit também não faz, que a gente não pode, né? Porque a gente tá consumindo caixa, isso também não é bom. Então, o nosso resultado ideal é o 0 a 0, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Eu posso ter um déficit, mas não pode ser muito. Eu posso ter um superávit, mas não pode ser muito. Sabe? Eu tenho que me aproximar do zero. Esse é o meu objetivo enquanto, digamos assim, administrador, né? Enquanto administrador numa empresa privada, ele visa o lucro, o Sebrae, o Sistema S, ele não pode vislumbrar o lucro. Ele tem que vislumbrar o 0 a 0. Ele tem que investir o máximo que ele puder na atividade fim dele, né? E demonstrar esse investimento. Então, é isso que o Sebrae faz. A gente apura, e todas as outras informações fiscais que a gente tem. A gente tem que informar SPED, REINFES, né? A gente tem uma parte de convênios, que a gente faz muito convênios, e a gente tem convênio que a gente repassa recurso, tem convênio que a gente recebe recurso. Então, enquanto contador, a gente valida se aquelas regras do convênio estão sendo aplicadas, né? Que o convênio, gente, até para quem não sabe, quando eu tenho uma relação de contrato com uma empresa, eu posso ter uma relação de contratação de prestação de serviço. Ela vai me entregar um produto, eu vou pagar por isso, ela vai me entregar um serviço, eu vou pagar por isso. No caso do convênio, não. Eu estipulo uma parceria com uma entidade, a gente faz uma ação junto, busca um resultado, mas que não é nem para mim nem para ti, é para um terceiro. Então, a gente vai se unir para atingir um grupo de empresas, de segmento. Então, isso é o convênio, né? E aí não tem emissão de nota fiscal, não tem toda aquela questão tributária que existe na venda de um serviço ou de um produto. Não tem. Mas tu tem regramentos. Tu tem que contribuir com tanto, tu tem que apresentar uma execução econômica de tanto, tu tem que mostrar as evidências da aplicação daquele teu recurso, né? Tu tem algumas comprovações, uma prestação de contas a fazer sobre aquela tua entrega ali com aquele teu parceiro. Que no final pode resultar em uma devolução de recurso, ou, né, um recebimento de recurso, enfim. Sabe que eu ia perguntar, né? Tu já falou na tua fala que pra ti o principal foco direcionador para o recém-formado, tu apostaria na carreira tributária, né? Sim. Eu ia te perguntar. Porque trabalhando no Sebrae, a minha dúvida era assim, que esse jovem, por exemplo, que hoje está aí se formando ou que vai ingressar no curso, se ele quiser atuar nesse segmento, no Sistema S, Tá. o que ele precisa legal, levar de bagagem para dizer, não, esse é o cara que eu preciso para trabalhar comigo no Sistema S. O que esse cara tem que ter? Ou essa garota? Eu acho que ele tem que ter a qualificação comportamental. Sabe? Mais que a técnica. Muito mais, porque a técnica a gente ensina. A técnica eu ensino. Sabe? Então, claro, o cara tem que estudar, tem que ter um mínimo, com certeza, né? Mas, mais do que isso, ele tem que se identificar com aquela atividade. Né? Eu sempre digo assim, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente gosta, né? Mas a gente tem que gostar do que a gente faz. A gente tem que ver valor no que a gente faz. Senão, a gente não vai conseguir entregar bem.
E se tu não entregar bem, tu não é escolhido, Uhum. né? Então, eu acho assim, ó, a questão da capacidade técnica, ser comprometido, falar o que se comprometeu de entregar o que se comprometeu, sabe? Eu acho que saber dizer não sei. Alguém te pergunta alguma coisa. Ah, Marcela, não sei. Aliás, eu não tenho nem ideia, mas eu vou me informar e vou ver o que eu consigo te trazer. Então, assim, eu acho que essa questão comportamental faz toda a diferença. Sim. Sabe? Tu buscar te capacitar, tu ser uma pessoa resolutiva. Existe a pessoa resolutiva e existe a pessoa problemática. Existe a pessoa que prefere procurar solução e existe a pessoa que fica em cima do porquê que isso aconteceu. Eu acho que, assim, tu saber o porquê que aconteceu para poder melhorar é uma situação. Mas tentar caçar bruxas, né? Ai, mas por que aconteceu? Mas não podia ter sido feito diferente. Ai, não. Tem que achar o culpado, Ou né? criticar. Não, isso não é não é uma boa... não é um bom caminho, sabe? Não acho que vai ajudar essa pessoa, sabe? E isso tu começa a identificar aonde essa postura. No teu dia a dia. Na tua casa, com a tua família, com teus amigos, no meio de um conflito, sabe? Qual que é a tua postura naquela situação? Tu é uma pessoa propositiva ou tu é uma pessoa que prefere ficar botando lenha na fogueira, sabe? Tu é uma pessoa focada, tipo, não, vamos resolver. Tu busca alternativas? Quando tu diz não, é não, não? Ou tu diz um não acompanhado de uma outra proposta? Ó, eu não consigo fazer o que tu tá pedindo, mas eu tenho essa sugestão. Pode ser? Te atende? Já uma proatividade até na própria resposta. Então, eu né? acho que isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Eu acho que ela ter essa postura proativa e resolutiva, comprometida, sabe? De não prometer uma coisa que ela não vai cumprir. E aquilo que ela prometeu, ela se propor a cumprir, sabe? Então, eu acho que são coisas, assim, de valores, né? De compromissos que tu tem contigo. E aí, tu vai criando credibilidade. E aí, tu vai fazendo o teu know-how, tu vai fazendo o teu cartaz, digamos assim. Quando tu consegue mostrar isso para alguém, ou para um cliente, ou para uma pessoa que quer te contratar, tu começa a conquistar as pessoas, tu começa a fazer com que as pessoas confiem em ti. Então, se tu não sabe alguma coisa, se a pessoa me convence numa entrevista, por exemplo, ela tem perfil, a parte técnica eu ensino. Ela pode não ter toda a parte técnica, mas a parte técnica eu invisto nela, se ela me mostra que ela tá afim, né? E tu sabe que o que tu tá falando combina muito com o que a gente trabalha aqui, que a gente destaca para o aluno a importância dessas habilidades socioemocionais, as soft skills, para que eles tenham essa percepção que não é só a qualificação técnica. Não adianta muitas vezes a gente entrega um aluno que está com a qualificação técnica aqui em cima, mas o emocional dele está aqui embaixo. Aí ele chega no ambiente de trabalho, ele não consegue se comunicar, ele não consegue interagir com as pessoas, ele tem uma dificuldade enorme de sociabilizar, até para flutuar entre as áreas da empresa, fazer as ligações, e isso muitas vezes limita o jovem. Fica no mundo dele só apenas. Exato, ele fica naquele mundo restrito, fechado, né? Então isso é importante, às vezes não só a gente falando, mas aqui os futuros empregadores falando, quem seleciona, que tem propriedade para falar, quer trabalhar com essa mulher, presta atenção, anota tudo que ela falou aí, né? Isso é muito importante. E a Andréia, assim, ó, olhando pra Andréia lá do ensino médio, que tava prestes, assim, não sabia se queria escolher contabilidade, se não ia. Não, que escolheu, assim. Vou fazer, né? Mas assim, não sabia bem. Mas, assim, o jovem que tá lá escolhendo, assim, que tá, será que eu vou pra contabilidade? Será que eu não vou? Assim, o que tu diria de uma palavra-chave, assim, de por que escolher contabilidade? Por que vir escolher pelo curso, assim? Oportunidade. Eu acho que a contabilidade está oferecendo nesse momento do Brasil, sabe? Do Brasil, nosso momento que a gente está, atual, uma oportunidade. Também né? acho. E eu acho que esse é o momento da pessoa. Tem muito mercado. Concordo contigo, porque tem para todos os gostos. Tem. Se tu não quiser fazer X, tu vai fazer Y, tu tem vários caminhos. Tem. Acho que tu falou uma palavra que é oportunidade. Eu acho que tem. Eu acho que tá aí, sim. E eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Eu acho que tem. E o diferencial do profissional é a pessoa que faz. É a pessoa que faz. O network,
a credibilidade, sabe? Eu acho isso muito importante. E chega um ponto que tu começa até a indicar, né? Quem tem o seu próprio negócio pode ser indicado, quem é funcionário é recomendado. Então, isso é muito importante. E eu vejo muito que os jovens, eles não têm essa noção de como o network Não. é importante, porque é aquela história, cara, hoje em dia tá escasso o profissional dentro da contabilidade, então, assim, primeiro que é aquela história, tu não quer perder tanto tempo, assim, ensinando aquela pessoa, às vezes tu precisa de uma contratação rápida, o que tu faz? Vai pro network das pessoas, Marcelo, tem alguém pra me indicar? Exatamente. E eu acho que isso é um ponto também, por exemplo, de trazer dentro aqui da Anf mesmo, a gente tem muito, assim, os alunos têm uma proximidade muito forte com os professores, e, cara, é os professores mesmo que indicam. Então, às vezes, assim, muitos empresários chegam, por exemplo, Marcelo e dizem, cara, eu preciso de alguém pra tal área, tem alguém que me indica? E às vezes tu fica, quem é que eu vou indicar? E aí tu faz o quê, sabe? Então essa noção, às vezes nem o próprio jovem que tá dentro da instituição tem essa noção. Então acho que é bem importante, assim, já desde cedo tu criar aquilo assim, cara, com quem que eu me relaciono? Quem é as pessoas que podem me indicar? E às vezes até isso foi uma virada de chave que eu tive, enfim, depois de formada. Cara, os teus colegas são os teus networks também. Exatamente. Depois de A gente se formado, comporta tão mal, né, na sala sim, de e aí aula. tu fica, cara, até hoje, assim, eu fico assim, nossa, eu já sei, por exemplo, a minha turma eram 5, né? Cara, eu já sei, se me pedirem a vaga, eu tiver uma das 4, eu já certeza. sei a direção onde tu Tu vai. sabe corretamente sabe quem tu correto indica e quem tu não Quem indica. tu indica, Exatamente. sabe? São noções que o jovem não tem, assim, mas que é super relevante. Às vezes a gente se encontra nesses congressos de contabilidade que tem, né? E às vezes até nas empresas que eu trabalhei. Eu trabalhei com várias... Eu encontro pessoas que eu estudei nesses lugares, nas pós-graduações. Tem colegas que eu trabalho hoje no Sebrae, que eu já trabalhei em outra empresa, sabe? Então, a gente vê como as pessoas acabam se reencontrando, né? E tá todo mundo ligado, né? Então, tá tudo ligado. Então, significa que falta profissional. Significa que se a gente tá se encontrando ainda... É porque não renovou. Não renovou, Concordo. sabe? Tem mais, precisamos de mais. Cadê os novos, né? Cadê A os oxigenação novos? do segmento. Exatamente. E a gente não teve isso, né? Não teve ninguém para chegar pra gente e dizer a contabilidade funciona assim, a gente tem essa e essa experiência, a gente tem essa e essa vivência, a gente tem essa gama de possibilidades, né? E essa, daqui a pouquinho, são as melhores recomendações, porque tem lugar. A gente não teve isso. A gente teve que aprender no dia a dia, vivendo, né? Então, eu deixo assim para esse jovem que está começando, que fique atento, né? O assunto que está no momento. Eu sempre digo, né? Um contador pode ser um administrador, mas um administrador não consegue ser um contador. Não consegue, porque ele é muito específico. O contador tem que entender de tudo um pouco. Ele tem que, sabe? Agora, o administrador, ele também tem que entender de tudo um pouco, mas ele não consegue ser um contador, né? Sim, porque falta é a muito parte específico. técnica, Exatamente, falta a parte técnica. Então, assim, a gente tem uma profissão muito, muito, muito valiosa E cheia de oportunidades, e que cada vez mais, gente, assim, ó, eu fico pensando, né? Agora o Gov tem lá um monte de informação. Um monte de informação. Eu fico pensando se às vezes a gente, nós somos pessoas mais esclarecidas com essas ferramentas, a gente se atrapalha para entrar e buscar as informações. Imagina o resto das pessoas. Elas vão acabar recorrendo a um contador. Com certeza. Porque não tem como elas darem conta de tanta burocracia que a gente tem no nosso país e mais da atividade delas. Claro. Elas vão ter que delegar essa atividade. Então, eu acho que o contador tá aí, ele chegou para ficar e cada vez mais as pessoas acharam que em algum momento iam substituir o contador, que iam elas mesmas poder fazer o trabalho, mas não é assim. Não é. Não é tão simples. Tá cada vez mais claro que isso não vai acontecer. Andréia, eu tenho que falar uma coisa. O jovem sempre acha muito chato falar de dinheiro. Quando a gente vai falar de dinheiro e principalmente de onde vem as coisas, eles já ficam, né, tu tem filho em casa, tu sabe bem como é que é, eles não querem nos ouvir. O que todo jovem precisaria saber sobre dinheiro e contabilidade? O que assim, ó, cara, se fosse destacar um conhecimento, cara, isso aqui os jovens tinham que, pelo menos uma noçãozinha eles tinham que saber. O que tu acha que é? Que dinheiro não dá em árvore. Maravilhoso. Mas não é só passar ali o cartão, aproximar? Não. Só aproximar ali, ó. Exatamente. Nossa, não. acho que tu foi cirúrgica. Acho que é porque eu tenho um filho também e eu tive que ensinar isso pra ele. E eu acho também que é importante todo mundo saber
que o dinheiro... porque assim, ó, a contabilidade, ela é uma prestação de contas. Tanto é por isso que ela é partida dobrada. Uhum. Então, tu diminui teu caixa, mas tu aumenta teu estoque. Uhum. Que é como a gente, pessoa física. Se tu vai comprar uma roupa pra ti numa loja, com certeza tu tá diminuindo teu patrimônio financeiro. Uhum. Tu tá aumentando teu patrimônio de vestuário, mas tu tá diminuindo teu patrimônio financeiro. Então, a contabilidade é isso daí. Né? Então, eu acho que a primeira regra a primeira noção que eu dou de dica, que eu acho que todo mundo tem que saber, é que tudo tem um custo. Uhum. Eu adorei essa. Eu vou ter que fazer um moletom com essa frase. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Eu acho que podia ser um lema assim do podcast. Dinheiro não dá em árvore. Uhum. Eu acho que começar a dizer isso pras crianças desde pequenininho, com 2 anos. Filho, dinheiro não dá em árvore. Não tem como plantar, não. Muito bom, Não muito tem bom. como plantar, não tem plantação de Vamos dinheiro. pro bate-bola? André, o nosso papo tá muito Vamos. bom, mas a gente vai ter que... Vamos ter que nosso fazer bate-bola. um bate-bola final. Assim. Vamos começar nosso bate-papo? Bora? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um bate-papo rápido e tu vai falar aquilo que vem na tua cabeça. A gente vai te fazer umas 50 perguntas. a mais não é muito rápido. Vocês não são, né? não. Mas tudo bem, Não, vamos lá. pá. Eu vou primeira coisa, se a contabilidade tivesse um superpoder, que poder seria esse? Se tivesse que ter um superpoder na contabilidade, que superpoder tu gostaria que tivesse? Superpoder... Não posso falar o que eu pensei. Para. Qualquer coisa a gente corta depois. A gente corta. Extermínio. Eu ia fazer uma brincadeira, mas aqui a Receita Federal tá me seguindo no LinkedIn. Eu não posso fazer a brincadeira. Eu ia mirar. Eu ia mirar na Receita Federal, mas não posso falar porque eles estão me seguindo nas redes sociais agora. Capaz é brincadeira. Uma palavra pra definir um ambiente universitário. O que significa pra ti? Um ambiente universitário? Cocriação. Também acho. O que te motiva a seguir se transformando nos negócios? Me motiva. A minha vida, a minha felicidade. A minha família, o meu hobby, a dança. Eu trabalho para viver feliz. E eu vivo feliz. Eu consigo dar para minha família e fazer o que eu gosto através do meu trabalho. Meu trabalho me proporciona felicidade. Que legal. E qual é o maior mito da contabilidade que tu descobriu? Mito? Ou que tu quebrou, assim, não é bem isso aí. Burocracia. Isso é um mito, porque eu acho que a contabilidade tem regramentos, tá? E a palavra burocracia, ela é utilizada como uma coisa ruim, que te atrapalha. Mas essas amarras, digamos assim, elas simplesmente blindam, elas protegem as empresas e os empresários. Elas protegem, né? Então, uma palavra assim que eu acho que é mito e que eu acho que dá uma conotação negativa para a contabilidade que eu não gosto de ouvir, é burocracia. Tu concorda? Eu tenho um amigo que ele diz assim, é só se organizar. Se organize, se planeje. Exatamente. E agora eu quero ouvir de ti assim, o que é sucesso para ti? Se tu tivesse que definir o sucesso, o que é o sucesso para ti hoje? Sucesso é tu viver conforme as tuas convicções, conforme tu gostaria. Sucesso é tu conseguir aquilo que tu quer, né? Em termos de qualquer coisa da tua vida, sabe? É conseguir o que tu quer. Se tu quer muito trabalhar com alguma coisa, tu conseguir trabalhar com essa coisa. Se tu quer muito viajar, tu conseguir viajar. Se tu quer muito botar o teu negócio e fazer a diferença num lugar, é tu botar o teu negócio e fazer a diferença no lugar, né? Então, sucesso pra mim é tu conseguir o que tu deseja. Eu acho que isso, e independente do que
do que tu deseja, né? Cada um, enfim. Nas suas preferências. Nas suas preferências. Eu acho que sucesso é isso. Ah, que legal. Ah, André, adorei o nosso bate-papo. Foi muito legal mesmo. Pena que tá acabando. Queria te agradecer por você compartilhar a tua história. Eu achei que foi, assim, ó, super inspirador, porque você veio, uma pessoa que foi ali pela contabilidade, chegou, mas tu conquistou o teu espaço, tu foi se desenvolvendo, a contabilidade te trouxe coisas, você compartilhou seu aprendizado. Eu acho que isso foi incrível, né, Júlia? A gente poder ver um outro lado, né? Uma outra visão de profissionais da área de contabilidade. Isso é muito importante, porque às vezes o jovem tá em casa e ele acha que é sempre uma coisa em série, né? As pessoas são diferentes, as pessoas têm aptidões diferentes, as pessoas se desenvolvem nas profissões de forma diferente. E conhecer a tua história, com certeza, foi muito inspirador. Eu acho, assim, que a gente entregou hoje, ó, aqui, hein? Né, E é Júlia? uma carreira diferente, então é aquela história, tu não precisa ir dentro da contabilidade tradicional, porque ali, como tu contou, o Exatamente. Sebrae já tem outra lógica por trás do negócio, então assim, não precisa ir só pelo tradicional, dá pra explorar outras áreas dentro da contabilidade. Então assim, foi muito, muito legal o bate-papo, e assim, Eu adorei. pessoal que tá em casa, pega as dicas. Eu que adorei, eu que agradeço, né? Para mim também é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês e eu acho que quanto mais gente a gente conseguir formar, mais contadores a gente conseguir formar, é o que a gente precisa, de pessoas éticas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas com princípios, sabe? E quanto mais a gente conseguir tocar essas pessoas, eu vou sentir que a minha missão tá sendo cumprida. Ah, que legal. Gente, antes de encerrar, tem um recado para te dar. Não esquece de seguir o perfil do Lucrativamente nas redes sociais. É muito importante, vai lá e segue no Instagram. Vou pedir para ti acessar também os nossos conteúdos no YouTube. Então vai lá, se inscreve no canal para você receber as notificações. Curte, compartilha tudo. Se você conhece a Andréia, conhece a Júlia, me conhece, comenta lá, vai lá. A palavra vai ser o quê? Sebrae. Sebrae. Se Ou você- contabilidade do setor S. Contabilidade do setor S. Contabilidade- Se você assistiu esse vídeo até o final, pra mostrar que tu é guerreiro, tu vai escrever hashtag Sebrae, hashtag Contabilidade No Sistema setor S, pra gente saber que tu assistiu até o final esse vídeo, tá bom? E outra coisa importante, se tu não conseguir assistir nas redes sociais, tu pode ouvir no Spotify os nossos conteúdos também. Gente, chegou ao fim. Eu me despeço desse episódio maravilhoso, deixo aqui o meu abraço e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!